Olá, Olá, queridos e queridas! Hoje eu e minha mãe já estamos gravando um vídeo aqui para vocês. olá, queridos e queridas. Hoje eu trago uma conversa para nós sobre como mantermos a autoestima dos nossos filhos. Os bebês, né, os seres humanos, nós nascemos com autoestima, nós nascemos confiantes, né? Nós nascemos com tudo de bom, né, de próspero, a gente nasce. E de acordo aí, desde como, né, foi na barriga, desde como foi o parto e depois a vida, né, deste bebê, criança, né, principalmente até os 7 anos, por ela ser puro inconsciente, né, até mais ou menos esta idade, e estar aprendendo tudo como uma verdade absoluta, sem ter a peneira, né, do consciente, vamos dizer, sem ter o filtro do consciente, de saber se aquilo está sendo bom ou ruim para ela, né, certo ou errado. Ela simplesmente está ali absorvendo tudo o que aquele ambiente está transmitindo para ela, principalmente dos seus cuidadores primários, que são os seus pais, e mais principalmente ainda a mãe, né, que esta, vamos dizer, esta cuidadora, no caso da maioria dos casos, uma cuidadora principal, né, onde este bebê, ele vive, ele se sente, ele se percebe, né, a mesma coisa que esta mãe. Então, nós nascemos, né, com essa autoestima, e essa autoestima ela vai sendo, vamos dizer, tolhida, ela vai sendo minimizada. Eu não sei que palavra que eu posso utilizar, mas ela vai sendo, a gente fala, baixa autoestima, né? Ela vai sendo realmente assim, vai sendo destruída, né? A partir primeiramente do como nós adultos, esses cuidadores, né, destes bebês, dessas crianças, nos sentimos, né, como nós estamos, se a nossa autoestima está baixa também, se nós estamos ali, né, que na maioria das vezes nós estamos nas nossas dores emocionais, em mágoas, em ressentimentos, né? Nós estamos nas feridas da nossa infância, e principalmente quando uma criança nasce, a mãe também tem um segundo nascimento, né? Então vem muito à tona as nossas feridas emocionais. Então os nossos medos, a nossa tristeza, né, que estava ali inconsciente, ela vem à tona a partir de um sentir, não através de uma consciência sobre essas memórias muitas vezes, né? Porque se a gente não busca, se a gente não vai atrás, realmente a gente não vai ganhando consciência, né, sobre essas memórias que ficaram plasmadas em nós, sobre esses traumas. Então, a gente acaba que fica no sofrimento, porque a gente está sentindo aquele medo, inseguranças, e a gente nem sabe da onde, ou às vezes nem sabe que está sentindo aquilo, porque muitas das vezes nós estamos tão desconectados de nós mesmos, e essa é a realidade, né, da maioria de nós. Foi o meu caso, né? Acredito ser o caso de muitos de nós, que a gente se acha, por exemplo, corajoso, confiante, e na realidade, quando você realmente se olha, né? Quando você realmente
olha para as situações que você passou, ali estava sendo, na realidade, sendo emanado muito medo. Mas a gente, assim, é o que eu acabei de falar, muitas vezes a gente não tem a consciência, né, do que está nesse inconsciente, do que a gente passou e ficou plasmado em nós, né, principalmente até esses 7 anos. E quando a gente passa a enxergar isso, a perceber esses medos, inseguranças, essas mágoas, esses ressentimentos, a gente não sabe o que fazer. Então, em grande parte das vezes, nós estamos com a nossa autoestima lá embaixo. E é isto que este bebê e que esta criança está captando. Ou seja, não é só, por exemplo, as palavras que a gente usa, principalmente com as crianças, né? Porque o bebê tá ali totalmente vulnerável, ele ainda não fala, ele ainda não tá na fase do desenvolvimento, por exemplo, lá com 1 ano e meio, 2 anos, onde ele começa a se individuar, onde vem uma primeira individuação e ele começa a negar as coisas, então a gente começa a rotular, né, de teimoso, de chato, né, e essa criança acredita que ela é isso. Então, mas não é somente através das palavras. Aliás, as palavras, elas vêm carregadas dessa nossa baixa autoestima, desse nosso ódio, dessas nossas feridas que nós carregamos, né, desta nossa falta de autoestima, de nos amar, de nos aceitar, né, de nos apoiar, e a gente então projeta totalmente sobre o bebê, sobre a criança. Então, o principal olhar para que a gente perceba como a gente contribui para manter essa autoestima é para nós mesmos. Aliás, o olhar é sempre para nós mesmos. Haja vista que, principalmente as crianças, se nós adultos já nos espelhamos, ou seja, a gente está passando por situações ou com pessoas que a gente tem que estar e passar para a gente poder olhar para nós, né, e ver o que a gente tem que aprender ali, o que a gente está sentindo, que a gente está tendo aquilo na nossa vida. E as crianças mais ainda. Por que mais ainda? Exatamente por elas serem, né, até os 7 anos, este puro inconsciente e estarem refletindo, ou seja, elas estão absorvendo tudo desses cuidadores, desse ambiente, e elas estão espelhando, ou seja, imitando, né, a todo momento, principalmente o que a gente está sentindo. Então, e na maioria das vezes, nós estamos lá, na nossa criança ferida, sem nem mesmo saber, né? Porque muitas vezes nós estamos anestesiados de diversas formas e estamos achando que está tudo bem, né? Ou estamos achando que, eu tô culpando o outro, né, o tempo todo, sem olhar para mim, o porquê que eu estou ressoando com aquilo, né? Eu estou ressoando com enganações, com desonestidade, eu estou ressoando com mentiras, eu estou ressoando com manipulações, né? Então eu preciso olhar para mim e ver que crenças que eu tenho a respeito de tudo isso. E aí, com tudo isso aqui dentro, né? A gente fala todo esse lixo emocional aqui dentro, a nossa autoestima, por mais que a gente não se aperceba disso, ela está muito baixa, né? E este bebê e esta criança, ela não está sendo verdadeiramente olhada, né? Com o amor genuíno, com essa atenção, com o interesse genuíno. Por quê? Porque nós estamos bloqueados, nós estamos
iludidos, né, pelas nossas feridas emocionais, pelas nossas crenças que nos limitam, né? Então a gente acha que o bebê tem que ser independente, que ele não tem que ficar no colo, né? Que ele não tem que ser amamentado, que tem que ser separado da mãe o mais depressa possível, né? E então essas são crenças extremamente limitantes que nós temos. E aí a gente não consegue, né, dar este amor realmente genuíno, este amor incondicional. Ele está cheio de bloqueios, não só dessas crenças, que eu citei pouquíssimas aqui, né, 2, 3, mas o nosso coração também está cheio lá desse lixo emocional. E o que um bebê e uma criança capta, né, principalmente até os 7 anos, é a nossa alma, é o que a gente sente, né? Se isso realmente, né, tipo, ele percebe, ele sente que esse adulto não está ali presente, né? Não atende, ele não é capaz de atender às suas necessidades, né? Ele não é capaz de dar aquilo que ele necessita, né? Muitas vezes nem o básico, né? De uma boa alimentação, né? Do sono. Quanto mais o apego seguro, ou seja, esse amor incondicional realmente livre dessas barreiras, dessas ilusões que são as nossas crenças limitantes, que são padrões que ou a gente viveu ou nos contaram e a gente acreditou e a gente está reproduzindo a todo momento. Então a gente vai contribuir para manter esta autoestima quando a gente trabalha, né? Quando a gente se trabalha o nosso interior, né? Então a gente procura aí o conhecimento sobre esse desenvolvimento desse ser humano, como eu dei aqui, né? O exemplo de que a gente tem muito a crença limitante de que o bebê tem que ficar no berço, de que o bebê tem que ser independente, né? De que né? De que ele tem que dormir sozinho, de que ele não precisa de colo, né? De que ele não precisa ser amamentado, né? Então são muitas as crenças, né? São muitas as crenças. E a gente então, desta forma, a gente vai apagando, né? Este bebê e esta criança. Ou seja, ela também vai se desconectando das necessidades dela, né? Por perceber que este adulto não consegue supri-las, mas não é racional isso, né? Como ele não tem as necessidades atendidas, ele vai se silenciando. Por quê? Porque ele fala, bom, ele não tem isso racionalmente, né? Mas ele vai se silenciando porque, já que não é atendido, ele vem tão confiante, né, nessas necessidades deles, conectados com o que eles sentem, que esses adultos não atendem, eles se sentem, né, inadequados e que isso não tem que ser sentido, não é uma necessidade, né? Então aí ele também vai se afastando totalmente, né? E o seu amor próprio, a sua autoestima vai ficando também completamente naquele lixo emocional do adulto e naquelas crenças. Tá certo? Então, hoje uma palavrinha aqui sobre autoestima, né? Pra gente se olhar e pra gente aí procurar se melhorar cada vez mais, pra gente se amar cada vez mais, né? Que a partir daí que essas crianças também vão se amar e confiar em si mesmas cada vez mais. As crianças se manterem, né, confiantes e se amando. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço.